Eu convido vocês para a gente fazer um cenário completamente hipotético. Se por acaso fosse possível a gente convencer algumas pessoas de empresas que a gente gosta muito. Por exemplo, caso você goste muito das roupas da lojas Renner, ou talvez você goste muito de tomar uma cerveja Brahma, um Guaraná Antártica da Ambev, ou talvez você se sinta muito satisfeito com os serviços que o Itaú presta para você e você pudesse convencer as pessoas que trabalhassem lá de que você era merecedor de parte do lucro dessas grandes empresas. Já pensou se isso fosse possível? Pois é, meus amigos, a Bolsa de Valores traz a essência do que o Robert Kiyosaki, no livro tão famoso Pai Rico, Pai Pobre, ensina pra gente sobre o dinheiro. A gente deve fazer o dinheiro trabalhar pra gente e não a gente trabalhar buscando dinheiro. Eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre esse livro, mais especificamente sobre um outro grande ensinamento, que é que a gente deve investir em ativos. Ativos, só lembrando aqui, são tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. E que exemplo melhor do que a gente comprar ações na Bolsa de Valores e fazer com que parte do lucro das empresas entrem diretamente no nosso bolso. Quando você compra ações na Bolsa de Valores, você está se tornando sócio da empresa. E como sócio, claro que você é merecedor de receber parte do lucro dessa empresa, recorrentemente, seja semestralmente, seja trimestralmente, seja uma vez por ano, ou mesmo todos os meses. Isso depende da política de distribuição de dividendos da empresa. Dividendos nada mais são do que a parte do lucro da empresa que é destinada aos acionistas. E olha que interessante, quando você recebe esses dividendos, você pode comprar novas ações. E se você compra novas ações, você é dono de uma fatia maior da empresa e, consequentemente, você é mais dono dela. Portanto, como você é mais dono, você tem direito a receber ainda mais lucro. E recebendo mais lucro, você compra mais ações e fica ainda mais dono e recebe mais lucro. Isso começa a formar um grande efeito bola de neve, muito nítido. E eu quero deixar claro que esse efeito bola de neve não é da noite para o dia. Não são promessas de pirâmides financeiras que vocês veem por aí com ganhos astronômicos. Eu quero deixar isso bem claro. Para efeito de comparação, o maior investidor de bolsa de valores de todos os tempos, chamado Warren Buffett, conseguiu uma rentabilidade ao mês de 1,35% com consistência. Então qualquer coisa que fale que é garantido acima disso, pode saber que é promessa mentirosa. Achei importante falar isso logo no início do vídeo, para vocês entenderem que investir na Bolsa de Valores não é uma coisa de betina não, que transforma R$ 1.500 em 1.042.000. Isso não existe. Com relação ao retorno anual que as ações proporcionam para a gente, em média, temos que historicamente, nos últimos 40 anos, tivemos um retorno nas ações brasileiras de 11,5% ao ano, considerando dolarizado, para evitar os efeitos da inflação no Brasil nesse período. É válido lembrar que a gente está falando de renda variável, então algumas vezes esse retorno é muito maior do que essa média que eu falei e às vezes ele é muito menor. Inclusive tem anos que ele pode fechar abaixo de zero, com retorno negativo, para vocês verem que é uma renda variável. Mas a notícia boa, que é o cerne desse vídeo, é que no longo prazo a tendência da Bolsa de Valores é ir para cima. Então no curto prazo nós temos ruídos proporcionados ou por política, ou por notícias absurdas, sejam verdadeiras ou falsas, ou por grandes expectativas do mercado, medo, desconfiança. Só que você vai perceber que tudo isso do curto prazo é apenas um ruído, ao passo que o que vale mesmo é o longo prazo. Você tem que se atentar aos fundamentos da empresa para saber se ela vai ser próspera ou não no longo prazo. Então é claro que precisa sim de algum certo estudo para você entender qual empresa investir e qual empresa não investir. Você tem que saber um pouco sobre vantagens competitivas, você entender os principais indicadores. Mas tudo isso você consegue aprender de uma forma muito tranquila, porque você tem um grande professor em suas mãos. Esse professor tão famoso se chama YouTube. Falando ainda sobre o retorno das ações, vou mostrar aqui um gráfico sensacional para vocês verem o poder das ações no longo prazo. Nesse gráfico aqui, a gente mostra o retorno que elas tiveram ao longo de 200 anos,
de 1802 até o ano de 2002. Comparando com as principais formas de investimento, dá para a gente ver claramente que as ações ganharam de lavada. A gente pode ver também o ouro, que ele praticamente se manteve estável, né? $1 investido em 1802 proporcionou um aumento muito pequeno no caso do ouro, se comparado principalmente ao valor das ações. Isso mostra o comportamento do ouro de proteção contra a inflação. Então ele é muito mais para você se proteger do que para você se beneficiar de ganhos absurdos. E vale ressaltar que esse gráfico aqui, os retornos dele estão em escala logarítmica. Vocês podem ver que pula do 1 para o 10, para o 100 e para o 1000, justamente para caber todo esse retorno absurdo das ações no longuíssimo prazo. Então vocês viram que o retorno das ações ao longo desses 200 anos foi de 6,6% ao ano, dolarizado e, muito importante, já descontado a inflação. Se vocês compararem esses retornos com os retornos dos títulos, vocês vão ver que isso se deve ao fato das ações terem o prêmio de risco das ações. Esse prêmio de risco das ações, eles só existem porque as pessoas, algumas desconhecem, algumas têm medo, algumas não têm acesso à informação suficiente para entender o real retorno das ações no longo prazo. E milhões de pessoas têm a cabeça extremamente de curto prazo. Então elas não conseguem ver o capital oscilar em poucos anos, sendo que isso pouco importa no longo prazo. E longo prazo eu digo ao longo de décadas. Aí você vem e já está querendo me perguntar: pô, Roberto, mas aí eu vou ficar investindo a minha vida toda, eu só vou poder desfrutar disso quando eu tiver 90 anos? É óbvio que não. Você vai estar usando os juros compostos ao seu favor. Isso é mais um motivo de que a gente tem que começar a investir o quanto antes. E é importante falar que a Bolsa de Valores não é o que vai te enriquecer. O que vai te enriquecer é o seu trabalho. A Bolsa de Valores é apenas uma ferramenta rentável que faz com que o seu capital seja multiplicado ao longo dos anos. Nada mais do que isso. Aí você me pergunta: Roberto, se é tão bom assim, por que eu não vejo todo mundo investindo de ações, falando de ações? Por quê? Resposta é simples. Primeiro, você teve educação financeira na sua escola? Muito provavelmente você não teve, nem eu. Segundo ponto, novamente, as pessoas elas são viciadas no curto prazo. Elas não conseguem ter essa mentalidade e essa paciência de esperar você plantar a sementinha e poder colher depois de anos. Essas pessoas não têm essa mentalidade. Mais um motivo importantíssimo que me faz querer investir tanto na Bolsa de Valores é que a taxa de juros do mundo todo está caindo. A tendência é queda. E o Brasil não é diferente. A nossa taxa de juros vem caindo cada vez mais e está em 6% no momento que eu gravo esse vídeo, 6% ao ano. Isso é excelente para a economia de forma geral. Por quê? Porque estimula a economia a girar. É muito mais fácil alguém conseguir investimento num negócio quando as taxas são baixas. Por quê? Justamente porque quando as taxas são absurdas, como já foram, por exemplo, 14,25% ao ano ou até mais, os rentistas, ou seja, as pessoas que viviam de renda na renda fixa, para que elas iam querer correr risco com o capital delas? Para quê? Simplesmente não tinha motivo nenhum. Agora, com a taxa de juros cada vez menor, a tendência é que a economia consiga girar muito mais. Outra coisa bacana: como tem esse advento da internet, toda essa facilidade no YouTube, nos blogs, na internet, onde quer que seja, o pessoal está com muito mais acesso à informação. Então o pessoal já está migrando para a Bolsa de Valores. Então a tendência é que esse movimento de alta continue a acontecer nos próximos anos. E tem vários investidores muito conceituados e muito experientes no mercado de ações que eu acompanho, que estão sim muito otimistas com os próximos anos da Bolsa de Valores. E aqui eu quero deixar uma coisa clara: rentabilidade passada não é a mesma coisa do que rentabilidade futura. Não quer dizer que só porque as ações foram sim os melhores investimentos nos últimos 200 anos, que elas ainda vão ser nos próximos anos. Isso não é fato, porém é um indicativo muito interessante. E é óbvio que se você não entende nada de ações, você não vai começar botando todo o seu dinheiro. Você vai estudar para entender como que funciona esse mercado e vai aos poucos colocando um dinheiro bem pequeno, uma parcela bem pequena do seu capital, assim que você vai entendendo como funciona esse investimento. Melhor forma possível de começar
a entender sobre o mercado de ações. Já falei algumas vezes nesse canal aqui, mas eu insisto. Vou deixar o vídeo aqui para quem sabe zero sobre bolsa de valores e quer começar a aprender qual foi o melhor investimento dos últimos 200 anos. Então eu só vou finalizar aqui dizendo o seguinte, uma frase para vocês. Só existe uma coisa mais arriscada do que o mercado de ações. Essa coisa é ficar fora do mercado de ações. Então veja aqui o vídeo do Breno Perrucho, caso você não tenha visto ainda, que eu tenho certeza que ele vai te guiar muito bem para conhecer esse novo mercado tão rentável da Bolsa de Valores brasileira. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos. E no mais é isso, até o próximo vídeo, esse é o canal Insights Aleatórios.